Nossa, veio 19 bis, por 5 e pouco ganhei. Tem um pacotinho de biscoito também que vem assim, salgado. Levar pra amanhã na hora que tá de comer de manhã, trabalhar e... A senhora passou aqui, trouxe... Isso aí pra mim, o marido dela foi no Jussi, comprou e trouxe. Ela sempre olha ver algumas coisas baratas. Porque ela tava falando, né, que ela é muito apegada à mãe. Ainda que ela foi expulsa pra fora de casa, né? Fica olhando as incongruências das coisas e fica andando atrás o tempo todo de resolver as coisas. E eles ficam montando nela de várias maneiras, porque temos N situações em pauta, né? Aí ela falando que... Aí tá forçando a barra de um jeito que eu não tô gostando. Entre aspas, fica aqui dentro querendo que me veja, eu não caio mais nessa situação, né? Olha, um dia bonito, olha não sei o que, tal. E beleza, insistiu muito, até porque eu mandei a blusa, né? Insistiu muito em... Falou que o desodorante da mãe acabou. Alguém tem que sair pra comprar, porque não sobra dinheiro pra nada. E tudo tem que ser... O viado destrói com tudo, não pode dar nada que ele destrói com tudo. É perfume, é tudo, né? Porque tem o que cheirar, o que é misturar com droga, o que é trocar e não sei o que lá. Fora que se tornou viciado no tigrinho, literalmente. Ele e a torcida do Flamengo, que eu venho acompanhando, que são entregadores e compartilhadores da droga, que inclusive eles... Isso geralmente entre os mal casados ou swingueiros, eles têm planos específicos com cada filho, né? Por vezes eles fingirem de bons educadores de netos desejáveis, aqui em cachorros e bichos. Eles têm tramas assim, diabólicos em termos de entre herança e outros interesses, entre cada vez todos eles buscando novinhos que estejam prontos, que ajudem a somar herança e que representem ostentação, mas representem ostentação pronta, boa qualidade corporal, que exalte aquilo que muitos pagariam muito caro para ter. Então isso daí é uma condição bem tenebrosa de muita coisa. Ela até perguntou se eu tava gordinha, que nem ela. Tava sentada meio assim, a Jaciara que é crítica, não acho que eu tô gorda de forma alguma. E mesmo eu tô, um pouco mais, né? Aí, diz que fez o outro pudim, que queria muito um pudim maravilhoso. Mandou um pedaço para cada um, só que ela esqueceu uma colher ou alguma coisa que quebrou dentro do liquidificador. Aí ela chegou de lá, né? Agora a Jaciara veio aqui pegar meu título, que ela quer logo que eu resolva os aplicativos, as coisas do banco, e falando que eu tenho que estar regular com o Gov. Eu falei que eu não sei nem votar mais. Ela falou, seu título é de Aracruz. Eu falei, eu não tenho a menor ideia de quando eu troquei. Eu tô assim, aí eu falei, ué, quando eu fui para Alegre, eu tive tempo e podia ter trocado o título para Alegre quando eu fui pagar. E depois eu tava em Alegre, mas eu não tinha título de Aracruz. Eu acho que em Alegre eu reclamei, mas eu tava em Alegre e não esperava sair. Aí depois ela, seu título é de Aracruz, né? Aí ela falou, me dá aí que amanhã eu vou lá. Pra mim é tudo fácil de ir, porque diz que depois de 3 eleições não sei o quê, corre o risco de você não ter seu título mais e tal, e se tiver alguma coisa para receber, se tivesse alguma coisa para você receber no governo é um problema. Eu falei, eu queria entender o que é governo e antigoverno um bocado de tempo. Que momento é causa e efeito para eles deixar e receber. Aí ela pegou, já tava saindo ali, que ela vai, olha umas coisinhas, ela já foi pra roça com o marido dela, ele mandando ela pegar o carro. A cada vez você fica mais habilidosa para dirigir no carro, ainda que eles revendem carro ou qualquer coisa entre usados, não sei o que. Eles continuam morando na casa velha dele. Se fizeram a carrocinha. Tem coisa que tá dando cupim, que tem que arrumar, tem coisa que tem que reformar. Já gasta muito dinheiro com o cachorro. Uma vez ou outra teve que gastar agora, na verdade, né? Que é a situação bucal de cachorro e um monte de coisa, né? E a questão que aí ela levou, pra ter noção, queria que ontem eu já resolvesse mais uma coisa, já que eu não vou fazer o cabelo. Falei, não, gastei R$50 na porra da internet, que eu não tenho internet. Pelo menos o número tem validade em 30 dias. Na próxima ida, eu vou direto para lá no Justiça Eleitoral. Não vou atrás disso amanhã não, vou pegar um ônibus único, para e vou embora. Aí no outro dia eu resolvo dos 2 bancos e pronto, né? Alexa tem que habilitar
o aplicativo, vou habilitar, não sei o que. Eu falei, eu tenho que botar a merda. Eu falei, agora que ela não tinha entendido que tinha que passar o dedo pro lado para poder olhar, ligar e desligar a internet, que nunca mais criei esse hábito. Ele quer minimizar na lateral, porque eu não sei printar, e ele pede também a impressão, mas eu não uso, eu automatizo o que virou senha, ou né, até que ponto você apostar na atividade cerebral e quando alguma coisa falha, quem é que faz o quê? O que a gente pensa isso em termos de quadrilhas, QSP ou situações gravemente comuns ditas não averiguadas, né? Que são estados preventivos, né? Entre todas as propriedades fundamentais entre mortos e vivos, ou caso doem e caso não doem, entre roubar e serem roubados, né? Que tempo Deus coloca entre arbítrios e o fruto, causa e efeito, enfim, ela estava falando situações pavorosas, quer dizer, tem que retratar a condição do que virou a árvore genealógica em si, que é a questão do até que ponto os parentes do pai não vieram na morte do enterro do pai. Não sei se daria tempo, se fazia sentido, ninguém mais ia lá, que ficou uma coisa, o que adiantou num dado momento, conversar, falar da profissão. O pai já tinha me fudido e carregado das conveniências do jogo de insanidade, as conveniências para todo mundo, e o que são os machos da família, ainda que eu nunca conhecesse nenhum problema, mas não conhecia como eles eram em solução real perante as verdades. Ainda que aparentemente lá eles viviam tal, cuidavam da avó, que diz que a avó já passou aí para um lugar de, né, repouso, como já tivesse em caminho de morta-viva, o que isso vira perante os outros? Já quem atribui que aqueles netos não fizeram o que os coitadinhos fizeram, e desde que não afete dizer o que o filho, aos interesses de qual representa macho e fêmea na família, que eu percebi algumas questões depois do que o pai falou, como foi entre mostrar fotos, ou tentar retomar, conversar, eu fui absolutamente bem tratado. Mas eles estavam no grupo, e eu vi a resposta certa quando fui colocar a questão do viado lá e o joguete de muitos interesseiros, que eles não são participativos, nenhum deles na minha vida de forma alguma, em termos de trato educativo, primeiro, segundo, que trouxe variabilidade compensatória, nem direitos a nada, em momento nenhum na minha vida, eu não sei da vida deles e tal há muito tempo. Então, quer dizer, né, minha irmã fala que a distância é a mesma, que infelizmente ela não cresceu sem esse contato, do tempo que ia e vinha, ficou uma situação horrorosa entre a mãe querer ir embora sempre, ficar na casa da minha avó, também ter ficado na casa do Juliano, enquanto casado, que a mãe era passar pensão para um para outro, isso virou um inferno, e a conveniência de cada um entender particularidades de quem conseguiu botar a mão na coisa de primeiro, ficar dinheiro primeiro, em situações. Aí ela pegou, tem que comprar desodorante para a mãe, que toda vez procura promoção, leva as coisas, averigua tudo em casa nem para não vencer, compra coisa no outro dia, não tem nada. O viado acaba com tudo, o viado largou o emprego que ele tinha, auxílio do governo, tinha trabalhado lá, aí saiu, aí depois trabalhou com carteira assinada e tinha direito à cesta básica todo mês, além de mais de R$2.000 para ele. O que o viado fez e o que ele adquiriu em termos de quer comprar droga e quer jogar. Diz que chegou aqui falando e reclamando. Eu falei assim, por que sua mãe não pegou dinheiro, já que é você que é responsável de tudo, quando sobrou dinheiro, já que você e seu marido que tiveram que comprar as coisas da nova casa, dividir, comprar, quando foi feita a questão da mudança para ali, que estava na casa da tia, eu nem lembrava, né, que eu escrevi pro Facebook da tia, eu caguei a tia inteira ainda, que era a madrinha, eu não lembro agora, eu despachei se algum e-mail no passado aí, eu saí cagando todo mundo que tinha direito, os que pagaram de bonzinho, que se tornaram negligentes de me querer no olho da rua, de toda forma esconder a podridão da casa deles. Aí tem as informações que eu somei, que deixei esse tempo correr, entre agudos e crônicos, do que é você passar isso a outros bandidos, a outros que enfiam no tapete, a desconhecidos, as situações o que é resumir ao longo do tempo, a quem atribui conveniência e não conveniência, né? Então, a questão é que o problema da casa não foi resolvido, né?
que no mínimo a casa era herança nossa. A casa diz que é uma merda, cheia de problema, absurdamente pequena. Ela falou que onde eu tô morando tá agradável, eu montei do jeito que tá totalmente agradável. Deita no colchão, o ventilador tá bom, que eu coloquei assim, tá tudo limpinho, tudo certo. Aí, né, falou que eu conheço a roça, porque a roça ficou o ponto agradável dela, conseguiu, a piscina é rasa, mas é ampla, botou uma cascata, tem espaço em volta, a casa ficou muito boa, tudo simples, mas é uma casa boa, assim colocada, né, até melhor do que na casa dela, então ela vai pra lá e pra cá, cuida dos cachorros de lá, cachorro de cá, que ajudou na rua, isso e aquilo. Parou, foram comer onde? Perto de algum lugar aqui, então sempre eles param, comem em algum lugar, eles gostam de sair, comer lanche, isso aquilo também, comer porção, isso aquilo. Aí, a gente tá respondendo aí, chegou alguma coisa, chegou em casa, bate canela e anda assim, fora de hora, assim também, que quando tava indo pra Guarapari direto, achava meio perigoso todo dia trabalhar lá, né? Tem uns que estão muito murchos, também são bons, tem uns torrados aqui pretinho, muito bom. Eu já comi um monte. 3 pretos. 2 desse, 2 daquele ali. Agora tem uns aqui. Esse aqui tem um monte. Aí, questões bem graves em pauta. Muito graves. Aí primeiro que, né, aquilo que foi pago aos interesses da tia, todos os espertos que querem fingir bem resolver para dificultar os roubos deles. Do que virou conveniência de cada um aos interesses de agudos que viraram, já que esse vai fazer isso, aquilo, tal, então fica com um que é o bonzão, né? Né? Questões que diz que a casa lá não consegue se resolver nada, vai ter que esperar uso campeão. Eu falo que é uso capial. Né? Geralmente essas coisas, a meu ver, são bem criteriosas, a quem comprove isso e aquilo. Pela lógica, era herança. É o resto da herança que foi deixado pelos meus avós para que não fosse vendido, para que fosse um plano B de casa, para que não faltasse para qualquer um que precisasse, que seria os fundos da casa da minha avó, que virou uma casa de bosta ali perto do hospital. Diz que ela paga plano funerário, perdeu uma granona que seria para todos os filhos, mas não estava tendo dinheiro nem para comer, para negócio de plano vida, né? O que eu quebrei, que me deu um cartão para justificar que eu tinha que largar todas as coisas, ou já que eu ia receber, ou estaria pagando aluguel em algum lugar, eu mandei enfiar no cu, quebrei o cartão, enfiar no rabo dela. Falei como que ela desceu a tanto, ficou tão desgraçada, filha da puta. Tanto que eu ganhei protetivo, mas as coisas ainda foram pra casa dela, foram atrás de transitar cama, bancada, um monte de coisinha. E eu e ela somos incompatíveis. E o pai também não era muita diferença não. Porque eles cansaram os meus avós. O inferno que eles fizeram a vida inteira para viver porra louca assim, aos interesses de que precisam viver. Um fachadista de bem casado. E ela, entre aspas, etiquetada com direito de casar, aparentemente escolha comum, mesmo que saísse no bailão, mesmo que saísse disso, aquilo. Mas não deu dor de cabeça pequena, não. E ainda achava, em função de saber o segredo de um ou outro que apontava de pai ou de não sei quem, que era motivo para muito fazer, que era o direito. Então o que virou chegar onde chegou. E quando eu já olho para a cara dela, eu já fico nojada, e a cara do viado muito mais nojada ainda. Agora, o nível de gravidade da coisa, né? E você vê como que eles aprontam e qual é a nova forma de golpe. Por trás disso, o dinheiro brilha nos olhos dele. Aí a Jaciara falou que depois de comprar as coisas que faltavam dentro da casa, comprou airfryer, acho que fogão, geladeira, não sei se fogão, não sei se cama, sofá, televisão nova, que a televisão escolheu uma forma que não presta porque quer ver, assistir. Que na época não tinha não sei o que, eu não sei quem escolheu não sei o que, ele falando em termos de ter visto com o marido, que a Michelle largou o ex-marido de longe, qual televisão é melhor comprar, que funciona isso, funciona aquilo. Aí ela mostrando ontem o vídeo, anteontem, dele lá cantando, não sei o que lá, algumas figuras que andaram em passos assim, mostrando as coisas, né? Então,
Acho que depois do tempo que eu saí da casa da Jaciara, que eu em algum lugar, cada um mandou recado de acordo com as conveniências, né? Natália falou pra irmã que eu amaldiçoei os filhos dela, que eu falei isso aqui, a Jaciara já veio que ela não é grandes coisas, e que a brincadeira não foi bem essa. Eu falei, não, ela é quem amaldiçoou os filhos dela, quando procurou malhar pra me fuder e não parava de falar mal da minha vida e estimular em grandes grupos, que eu falei que ela tinha filho pra criar, né? E N situações que mesmo eu esqueci aqui, mas eu mandei ela enfiar a canetinha douradinha no cu. E mandei um bocado de recado que não foi pequeno mesmo, não. Ela deixar de ser cínica quando me mandou lençol através da Luciana. Mandei entre juntar com umas piranhas, uns povos mais escroto do mundo, que ela demonstrou ser uma pessoa que quanto mais eles serem fudidos e sem reputação e desqualificados entre escândalos, se torna mais compatível a ela bancar com o marido, que nem o padre de bosta que tinha aqui, papa, tolerava, falava que eles seriam um tapete vermelho em algum dia na vida. Por algum motivo, não sei, que teve problema com o negócio de batismo de filho, incompatibilidade, um ficar falando muito mal do outro, o marido dela, situação que transitou aí, o da farmácia. Aí, que gostam tudo de meter o pau nos outros pelas costas, para ter ostentação de riqueza e bota no rabo dos outros. Mania de grandeza, e são as mulheres que deixam bem claro assim, gosto de dinheiro, posta as coisas. E às vezes viaja sozinha. Aí, que diz que é uma fortuna que está entre as que mais arrecada, uma fortuna que está construindo de não sei o que, da clínica que vai ser, da casa não sei aonde, de não sei o que, o que não tem nada a ver com isso, aí força a barra, que é a única que tá malhando com o coisa ali, vai pra lá de fora, fica tentando filmar na minha frente, dá beijinho, isso, aquilo, porque agora virou como foco a minha aluna mais velha, né? Que mudou absurdamente, que diz que não toma nada, que teve embolia, não pode tomar nenhum hormônio. As meninas falam que o marido é médico, que ela deve estar fazendo um monte de tratamento anti-envelhecimento, que ela tem uma preocupação enorme. As mulheres estão falando que deu uma mudança muito absurda com o meu treinamento. Então ela tá vivendo as glórias, todo lugar que vai, o pessoal tá falando muito, né? Então, né, tem todo um infinitivo de critérios aí sobre as coisas que transitam, que são faladas, que eu tenho que, né? Então, enfim, antes de mais nada, continuando, quando que acaba? Acaba não? Próximo. Aí, né, diz que a situação, da mesma forma que vizinho contou pra Jaciara, que não sou nem um pouco bem, eu tomei uma antipatia da minha tia bem grande, ela vivia brincando, ó, na outra vida eu que eu vou casar com o papai. Então, quer dizer, o que era num dado momento? Sobrar dinheiro, dizer que no momento botaram chofé, no momento botaram empregado, e quem ficava arrecadando o quê? Que meu avô queria morrer dentro da casa dele, e tiveram que tirar o carro, que estava jogando em cima de todo mundo, curvando a rua, quase matando os outros. Aí venderam aquele carro, alguém bebeu o valor do carro, ainda que era barato. E o que foi tirar de dentro da casa, depois aquele Alzheimer, né? E ficar querendo pegar minha avó à força, isso aqui é umas coisas meio... Diz que puxou a menininha não sei aonde. Nossa, velho, de contar, é um negócio, Deus perdoe. Alguém me contou alguma coisa. A mãe adora. Tudo que tem essa coisa do proibida da coisa, ela não tem. Agora de uma conversa afiada pro cu também. Mas isso é típico de macho e velho e alguns grupos fazerem quando a infidelidade, né? Ainda que alguns etiquetados deixam que a mãe faça, eles estão ali, a avó faça, eles estão ali. Alguma coisa é quase que sempre verdade. Então, né? Aí diz que estava, né, que ele estava a ponto de querer chamar a polícia por causa de destrato da tia com o meu avô. E a mãe falou que quando largava ele sentado lá, que a festa, o carnaval, comendo a casa lotada no vaso, lá quem passasse para limpar a bunda do velho. Então, quer dizer, me escolheram por um Cristo, por uma coisa que eu nunca esperava que fosse acontecer. A mais os mamados de dinheiro que gostam de montar e gostam de pagar de gostoso, são exploradores mesquinhos, e que num dado momento, com a avó, né? Minha avó perdeu a independência de alugar casa de praia, depois da época de barraca.
tinha que ir para casa dos filhos. Então o que que é? Junto com a avó, e quando ia a mãe, e teoria de briga de não aceitar que a mãe fazia isso, aquilo, melodrama, um monte de situações, que o pai já não ia, o pai virou ricão depois que botou casa na praia. A Jaciara estava mostrando aqui, enquanto o pai, inclusive, estava no hospital, e o viado pagando de gostoso, para ver a ostentação do viado dando show ali, contando os videozinhos dele, as festas deles indo, os gastos no Natal, e de várias situações caso o pai tivesse doente. E festa que fez lá pro pai e tal, o pai era uma ostentação, tinha que tolerar o viado que ele montou, que ele merecia ser, que era a cara dele, porque foi os que falaram mal de mim quando eu ganhei músculos, inclusive. Eles precisavam de me destruir de alguma maneira, porque tinham inveja dos filhos, inclusive. A mãe mesmo não queria que meu namoro desse certo. Apoiou, achou conveniente que a avó duvidasse de mim quando eu namorava, comecei a morar na casa dela, tudo muito certinho. Mas eu já percebi que criava situações, como depois eu vi, entender as pessoas que não traía ou até emprestava dinheiro a ela, favorecer que tio comesse empregada, sabendo que era casado com a tia. E quando precisou de empréstimo, a mãe sempre teve, uma vida inteira. E que também em algum momento, depois de casado, algumas situações perante a minha avó, disse que a minha avó, tipo, meio que se fudesse se depender dela. E foram os que estavam lá para pegar tudo de melhor que estavam dentro da casa. Né? Aqui eu paguei 10 mil. O que é o titio que não quer nada, e quem ficou lá dentro que conhecia o que era bom, o que era o banco da minha bisavó, que conhecia que era madeira boa, carregou Fabiana junto, então algumas coisas entrou meio assim. A gente acha que alguns são bonzinhos, não tem olho nas coisas, né? Que eu fiz tudo que eles fizeram na doideira da coisa. Eu deixei só que era fácil carregar, porque se eu gastei de um processo que eu nem podia, aconteceu uma situação específica que eu já falei, sobre o que era codificar para entender uma transcendentalidade que viria, que depois minha avó ia perder a sanidade, e eu tinha que carregar comigo um entendimento absurdamente doloroso do que foi arrumar uma casa no momento que já estava me falando, pagando de doido, que todo mundo falava que ia dar um troféu para quem tirasse os lixos da casa. Então baixou um caboclo que foi doar um monte de coisa para pai, que ela mesma vivia falando que ia dar e nunca dava. Então aquilo implicou que era que minha avó acumulava milhões de situações que para eles não ia fazer nenhuma diferença. E que eu gastei quando comecei a mexer, não tinha onde mais, lixo, coisa velha e não sei o quê. Então eles precisaram de usar as conveniências contra mim e dizer que talvez eu matei a minha avó por causa disso, o que era o cumulativismo específico de uns, e aquilo mesmo que a canguice num dado momento, a pessoa serem parasitológica ainda que a gente não acha, e Deus falar, eu tô bem acima disso, vai lá botar no cu desse também, no cu desse também, no cu desse também, que não faria o que você fez não. Então eu obedeci alguns critérios com a faca no pescoço, não a mesma faca, uma situação mais apostólica, bem específica mesmo, com estados de frequencialidade tenebrosos, multissistêmicos, a ponto de até vai lá, pega aquele queimador que você já tomou que não gosta, só tem um lá. Preciso disso aí para te acelerar um pouquinho mais. Me vem em estados de hipnose absurdamente perceptiva, psicografando coisas, utilizando a esperteza deles de apontar doido que rasga dinheiro, era doido, inclusive pela minha avó, que tinha algumas mesquinharias perante algumas coisas, ficava revoltado quando eu dava algumas coisas para os outros, ainda que desse coisas aleatórias, jogasse, olhasse o ganho da coisa. Algumas coisas de apontar o que é miserável, o que é uma especificidade vista miserável, não tão etiquetada de crítico com relação a alguns, a quem vira incompatibilidade, ainda que existisse incompatibilidade tal, perante alguns da família, o que virava, o que vem depois, o vem depois das inconveniências dos pais e as conveniências de outros entre os pais e entre a roda da trama da casa, ao longo do tempo, entre novos filhos e netos, porque na verdade era feito tudo para todo mundo, que era a conveniência dos pais de cada um deles, um bando de filha da puta, para melhor resumir, né? Ainda que alguns não pareciam, mas também viviam a vida deles, ou passaram a viver longe, e deram dor de cabeça mesmo assim, e a gente acha que isso não afeta. Que até então via cada um com direito de cada coisa, o momento de voltar, a trama da coisa era estar com eles maciçamente, né? Em algum momento sozinhos. Essa tia não conversava fiada, que veio a ser a tia, nunca conversou fiado.
Nunca falou fiado, sempre foi muito participativa em fazer tudo com os meus avós. Ela era muito boa para muita coisa. Tinha uma responsabilidade enorme, muito prudente com muita coisa. Muito amável, muito assim educada, né? Teve o azar de casar com meu tio, infelizmente. É o que eu tenho que falar. O que eu acho é o que eu falei pra ela esses dias atrás. Falei, obrigada por tudo. Se eu pudesse, com certeza eu te pagava o valor que é calculado. Conta é conta, dívida é dívida. Mas enfim, pelo menos entender que eu te paguei esse capital. 10 mil ainda são 10 mil, mas não é 10 mil. Colocou tudo certo, tal, que tudo dê certo, nunca foi cobrar, mesmo nunca fez cobrar. Atitude dessa comigo nenhum teve. Diz que ela inclusive reuniu em mesa que queria de alguma forma que todos juntassem e pagassem as contas de qualquer jeito. Diz que eles me chacinaram na casa da tiazinha, Vilma. A madrinha boazinha. O que é imperativo de presente ao longo do tempo e quanto isso custa, que implica uma forma de propinar e acatar que você obedeça pessoas que por vezes vão ter conduta que você não aceita. E não estou dizendo que não tinham condutas boas, mas são aqueles que de alguma maneira, algumas intempestividades que nunca me agradaram. Boa noite. Boa noite. Percebe que estou nervosa, né? Que não estou comendo muito. Pensando em tomar aquele outro sorvete ainda. Aquele bol de bola dentro daquele sorvete, aquilo é igual uma droga, aquele é maravilhoso. Com aquele creme, aquela coisa misturada mais densa em chocolate. Eu achei um ponto perfeito do sorvete, que se eu pudesse eu tomava todo dia um monte. Então, aí somaram-se muitas gravidades aqui, colocando N fatores, né? Então eles pegaram tudo mastigadinho, joguei os lixos da avó, os documentos no lugar que estava certo, sumiram com as coisas, resto de trem folheado que eles deram, que estava na sacola, que eu não vi, que os caras que estavam arrastando entendiam de metais e dessas coisas. O que é você não juntar lixo? Em algum momento tem que arrastar alguma coisa, não colocar o valor dos elementos nobres que se acumulam, não vende para fazer dinheiro na hora certa, ou não usa as coisas. Começaram a jogar as coisas em volta do quintal, punhal, faca, uma faca. Eu falei, cadê a faca que estava aqui? Ah, tá ali. Fui desbravando um monte de coisa que eles tinham guardado em vários lugares, punhal, faca, relógio, um monte de trem. Aí teoria de qual que vasculhou o lixo. Meu pai vasculhou o lixo, Guilherme vasculhou o lixo, os herdeiros totais. Então, um inferno que não foi pequeno, lixo que foi jogado, distribuído, algumas coisas, disco velho, o pessoal lá de baixo saiu procurando tudo. Uns falando que eu tava botando fogo na casa, porque o filho da puta do viado falou que ia queimar alguma coisa no terraço, virou uma fogueira lá, não tava vendo isso. E tá mexendo nos bens dos outros, dos filhos. Paradoxos que nasceram antes, né? Já tinha direito há muito tempo. Assim eles achavam que tem que colocar as questões em aberto e como os sobreviventes, porque os antigos que a gente foi rastreando, tem séculos que eu não vejo a cara de nenhum, todos aparentemente tinham vidas muito melhores, o que há algum tempo se tornou padrinho e madrinha, mal se ligava, presente, o que ao longo do tempo você não entende ou não tem condição de fazer isso há um determinado tempo, pois ao longo do tempo aquilo nunca virou, o que era a madrinha Maíra, padrinho era o Zé Carlos, a Vilma, né? Foi morar com ele depois de deixar de conversar, voltar a conversar muito depois, eu achar que eu ia ter que ser empregada a vida inteira e ficar e passar em porra de lugar algum, que a casar é que levar o outro atrás, pra sair pra ficar bebendo e putaria fora de casa atrás de outros casamentos, você tem que ficar sendo fio terra de filho pequeno chorando e o caralho a quatro, tanto de um que ficava com os peitos cheios de leite atrás de jogo, sem nem tomar banho em porra nenhuma, no meio de uma merda, e quem ainda achar que ia ter que pagar algumas coisas, quantidade de comida que eles pediam todos os dias e largava estragando, de nem botar na geladeira, nem guardar as coisas que ganhavam. Que virou inferno, já que vestibular você tem que estudar até o final. Que era aquilo que eu nunca entendi, que quando pensava já tinha ido um monte de matéria, ainda que eu estudava uma coisa ou outra mesmo, que eu prestava atenção na sala de aula. Então eu sentia muita dificuldade, eu me sentia muito desconfortável com muita coisa o tempo todo. O que eu achava, o pai e a mãe faltaram. Existe uma distância muito grande entre os avós e por que existem distância muito maior entre os pais. Quando dizia acompanhar algumas coisas que ainda que não deixava de acompanhar
Não te dá o suporte para você fazer, não tinha que ficar em cima de dever de casa que eu chegava, que também não tinha que ser mais explicado, isso e aquilo. Tinha isso. E as perguntar para alguém, perguntava. Mas o pai era participativo em porra nenhuma disso. Totalmente individualista ou solteiro, que podia ir para tudo quanto é canto chegar no horário com que ele quisesse, pagar de bonzinho que chegou com a mercadoria ou qualquer coisa. E a mãe era tudo na arrancada e no xingamento, muitas vezes, ainda que tinha os melodramas, ouvir música, momentos aparentemente bons, e cuidar da casa de fazer, um monte de coisa, em tempos muito antigos também. Em que o pai montava e se dava bem com força e todo mundo era participativo entre receitas que se faziam, participar do salão, até porque o trabalho dela era muito bom na época, então ela, né, recebia de todo mundo mensalmente, ainda que não cobrasse da minha avó, até porque o ponto também era da minha avó. Acho que, né, não sei se pagava água ou luz algum tempo, sei lá, que também tinha que pagar pelo menos. Eu sei que diz que a situação em Piúma é coisa assim. Diz que os vizinhos... Como é que é o nome do vizinho? Ela falou o nome do menino aqui, o Gugu. Alguém que conhece ela de não sei aonde parou ela na rua, falando que já tá todo mundo pensando em chamar a polícia. Com o que o viado tá fazendo dentro da casa, as coisas que ele fica falando na maior altura, o nível de gravidade e agressão que ele tá matando a mãe mesmo, além de qualquer capacidade, ela tá assim um bicho morto. Como mais ou menos eu via deitado meu pai lá, ela foi internada às pressas, aí já ela tem que procurar coisas, fala que teria que operar de períneo, operar de joelho, vesícula, o caralho é quatro, já tá toda uma merda, a cara dela tá uma bola, desse tamanho assim. Tem cabelo que já se mandando cortar, parecendo assim. Tá lembrando bem minha tia Alzira, que disse que tá viva ainda. A gente andou fazendo um... Já se não conhece, não tem contato com quase ninguém. Vem uma secção de situações, pegou fases tenebrosas do pai, essa jogatina do pai da indiferença dele, o inferno, através dos casamentos da mãe, que queria também ter ido embora e largado tudo, era justificado dar a pensão, já que também não recebia dela, também foi roubada pelo pai, teria entregue a casa para mais de um casamento, muito tempo, ter ido embora, morado em qualquer lugar e depois voltar pedindo dinheiro a juro para morar na casa dos outros. Foi assim que a minha avó não deixou vender a casa de forma alguma, não ia deixar desmembrar, e dizendo que isso teria que ser dos filhos no futuro. Nunca botou ninguém para pagar aluguel, porque que os filhos teriam que não ter lugar para morar, isso, aquilo. Então, quer dizer, minha avó tá revirando na cova, meu avô então nem se fala. Você quando botar mais um lá dentro, o que vai ser? Entrar o Guilherme e a Eliane, eu não sei não o que vai ser. Porque os dois peixinhos dela já entraram lá. Era o irresponsável que casou com eles, casou consciente. Até então eles trabalhavam, saíam, estudavam, ainda que eles tinham os problemas deles lá. Meu avô mesmo, né? Reclamou muita coisa durante um tempo, estudou fora durante um tempo, depois saiu trabalhando isso e aquilo, vinha, fazia as coisas muito para eles. O outro foi sustentado uma vida inteira, não me lembro de ter feito dinheiro, essas coisas assim, foi sustentado a vida inteira. Tinha tudo na mão a vida inteira. Quando pôde trair, fazer, e morreu assim, né? Passando da hora muito tempo, entre muita cachaça. Aí, e eu acho que eu andei falando pra minha tia nesses dias antes de receber muita coisa que talvez ela precisasse ouvir, fazendo retrospecto do passado, colocando coisas absurdamente assim calculáveis se for falar, que achei que nem ia conseguir pagar em nada, e o que eu pensava também, o que foi ao longo do tempo. Falei, você teve uma representatividade de mãe dentro daquela casa, você merece ser feliz ainda, eu acho que você teve um azar muito grande, tem que ser culpado de nada, tem que viver ainda a sua vida, porque infelizmente você casou com um homem que não te deu valor algum, que era meu tio, mas ele não valia nada, você sabe muito bem disso. Então ela, né, com certeza ouviu tudo e ficou na dela e ficou o tempo todo me desejando muito bem. Não sei se ela tem alguém para falar isso para ela, eu acho que não. Acho que nunca teve ao longo do tempo, ela foi muito independente mas saía entre eles, conversava, avaliava os grupos em si, as pessoas em si, talvez conversava com alguns primos ali da família, que vinha para beber, vinha de fora, isso, aquilo, mas acho que nem tanto não. Sobre essas, né, mas o pessoal gostava muito dela. Então, ela era a mulher que sabia segredos das coisas, ou de fato aquilo que, né, queria ficar na cidade, ou ficar um tempo, não sei se a outra irmã dela parece que morreu também.
uma que era meio zarulha, uma morreu com negócio de cirurgia plástica no peito, que era amante de um cara onde morou, virou um piranhão, era simpática pra caramba. Valdete, Claudete, uma onde levou o cesto, teve uma filha deficiente, ela era meio... muito simpática, mas um pouco como se fosse meio deficiente. Sei que o pai morreu, disse que a mãe santa morreu, estava internado lá da minha avó, que o pessoal chamava de santa. Sei que quando vendeu a propriedade deles lá, passou parte para ela, para todos eles irmãos, se davam super bem todos eles. Tinha irmão que viajava fora, às vezes ela ia lá. Então ela sempre teve muita aceitação em morando ali, uma vida inteira na casa dos meus avós. Na meu ver, nunca teve problema com meu avô nem com a minha avó, mas teve problema de se envolver com meu tio e minha mãe ainda achar que isso era um trunfo na mão dela. Quando vi os dois no terraço, minha mãe, ó, vou falar, muito oportunista algumas conveniências. Teve um erro muito grande em algumas coisas. Eu sei que diz que a situação no dia que ela foi levar ele para o hospital, ele jogou ela lá no hospital, que a Jaciara mostrou uma foto, parecia que estava aquelas gordas jogadas, morta, uma situação assim deplorável. Diz que dali já tinham que ter prendido ele. Diz que o comentário é que a coisa é horrorosa. E hoje a Jaciara chegou lá, falou que entrou no meio de uma situação aí de briga, que o problema primeiro já é porque entendeu que tem dinheiro na mão da gente. Então ele já deve estar xingando a Jaciara, me xingando o Juliano, porque ele quer dinheiro, ele quer cash. Então botou a televisão para vender, que ia comprar uma máquina de salgadinho do Real, teve tudo na mão. Um salão na mão, teve tudo na mão, montou tudo para ele 500 mil vezes, é tempo dele trocar com a cidade inteira, bater cabelo, dar bunda em tudo quanto é lugar, foi embora pro Rio de Janeiro querendo ficar rico de não sei o que, voltou com o rabo cheio de HPV, todo doente, a mãe endividou totalmente, é um bebezão. Aí a Jaciara falando, sua mãe tava aplaudindo, porque ele ganhou um dia no Tigrinho, era o que virou. Aí virou e falou assim, eu falei, por que ela não pegou o resto do dinheiro e botou na sua conta, já que você que tem que ir atrás e comprar tudo o tempo todo, inclusive do seu? Ela falou, você não tem noção. Colocou 2.500 na minha conta, todo dia me pedindo dinheiro igual porco pra merda. Não só pra enfiar no rabo dele, que ele quer dinheiro todos os dias pra manter a droga dele, né? E que virou joguinho, que agora o que ele adquiriu foi uma bicicleta e uma TV, e já que tem dentro de casa TV, né? E ele falando que vai embora, que ia cuidar da vida dele, disse que tava lá xingando, tira essa desgraça daqui, leva essa merda pra você. E dinheiro você tem agora, imagina um inferno. E a mãe, a conveniência que também é produto dela aquilo ali, é produto dela. Então aí chega a velhice, chega um monte de coisa, então é a conveniência que ela não quer ficar sozinha e achando que isso vai sobrar pra mim, que é uma incompatibilidade, até porque que eles me fizeram, fora que ela é aquela que se entrega à doença e capaz de fazer qualquer coisa pra até me acusar, entendeu? Então aí agora tá aí querendo jogar de uma que vai pagar pelo que me fez, até porque a irmã tá começando a ver minha rotina de vida de novo e aquela coisa toda, que aproximar, fica chorando, assim, às vezes falando, chega em casa, olha isso aqui que você me deu naquela época, olha não sei o quê. Aí como me vê sozinho um tempão, fica querendo arrumar alguma forma também de felicidade, né? Ou que eu não arrumo alguém que seja merda demais, mas que é tudo merda e também a referencialidade dela não é boa. Não tô dizendo que não vive bem com o marido, sabe se arrumar, não sai tanto assim também e tal, mas tem coisa que, né, não tô dizendo que ele não faz um papel bom e tal, mas ele tem pavor da minha mãe e pavor do viado. Ele falou que fica furioso com o pavor da minha mãe, não. O que foi que o trem ficou tão feio a ponto dela ficar corpo aberto pro demônio. Engraçado, nunca acreditaram na minha fé. Aí virou agora, né, cutucaram em questões que eu faço questão de que entra aqui, inclusive falar que é corpo aberto para demônio. Que de fato, meu ver, inclusive, sempre foi. O que é o joguete da mãe, deles ter cutucado religião. Não estou dizendo que não cutucou um certo tempo em algumas questões, mas a conveniência virou uma merda muito grande. Ela treinou um filho. As conveniências de que ela entenderia que ele dependesse dela e ele também, que podia fazer com ela e jogar nas costas dela, porque fala que eu dei a mulher isso e aquilo, mas depende de vestir de mulher e pagar de um monte de situação e xingar de tudo quanto é nome, coisas muito absurdas. Que se eu pegar esse viado, só a foto que eu olhei, ele, os dois viados dando show de milionário, que é um viado caríssimo, o viado pobre, e o outro se tornou milionário junto com a mulher, a vida tá ganha. Então tem que ver, já estavam comemorando tem tempo entre o melodrama do caixão, para ter certeza se os três iam dividir a herança sem questionar a origem do pedaço vendido, como que eles fizeram a trama
de um monte de situações. O que foi a conveniência de entender que o irmão queria ficar rico, o outro, e que, né, que eles estão comemorando é colocar o quadro clínico da coisa como um todo. Então, um dia falando com o Jaciara, já morreu uma renca de velho, o que era ir na casa da minha avó só no Natal? Eu tinha a vida totalmente deles, de relação de câmbio de nada. Minha mãe que teve ao longo do tempo pegar dinheiro emprestado, vender isso, vender aquilo, também fazer serviço para um monte de gente, unha, um tempo política, coisa, vai lá não sei aonde, limpa isso, também tem muito isso, se você quiser, não sei o que. Conveniência de organizar, vai tirar um monte de coisa, eu não sei, uma coisa mais geralmente da casa da irmã, que costurava muito e falava, tem um monte de roupa pra te dar, coisa que nem usei, você quer mexer, quer arrumar também, nada de, né, estavam sempre entrando em sociedade em algum momento, quando vendia roupa, quando vendia aquilo, sempre quiseram ajudar de alguma maneira, quando é questão de filho, pai fora de casa, ou dizer, então se tornaram meio saturados do que era o pai e a mãe, jogando as conveniências e fechando os caminhos dos filhos com todo mundo. Né? O pai todo mundo já sabia, tinha a vida dele para lá, e o que era a conveniência da mãe, e o melodrama de um monte de coisa, e a machona para resolver algumas coisas, não estou dizendo que não tinha uma força tal, mas aquela que se entrega à doença de se jogar, ela se tornou, e quando eu vi a situação do que ela era capaz de fazer junto com o viado, usando para me destruir, falando que no final ela ia jogar tudo aquilo nas minhas costas e tirar tudo de mim, eu tomei um ódio mortal daquela mulher, mortal. Então não adianta ela olhar com aquela cara ali não, que eu já vi que é coisa ruim com força. Então ela tá querendo encostar em alguém, né? Que não tenha nada para fazer, para ver se despacha o viado mais uma vez, que ela não quer ficar sozinha aqui no rabo dela, que infelizmente, né? Despedida deveria nunca ter ido para Alegre de forma nenhuma. Só que eu nunca ia saber, perante a primeira situação, o que eles fariam comigo depois. Diz que a situação é horrível e todos continuam sendo negligentes, porque ninguém quer ficar com ela. Ninguém tolera, seria destruir a vida o tempo todo, doença, o tempo todo dinheiro, comendo o tempo todo 24 horas, como se fosse um bicho total, eu não estou dizendo ela faz tudo, a menina anda, fala com ela todo dia. Tava um negócio assim, era um tal de pedir 20, como se acorda, ia jogar moeda para ver que horas que o viado ia fazer dinheiro, o que sobrou depois de botar ela totalmente endividada. Aí diz que estava recebendo esse negócio do trem da Previdência Social, que sacou trem, negócio que tinha que receber, negócio de cartão que não tinha, mas o que virou, né? O que virou? Fraudes previdenciárias, ladrões, sobre ladrões é quem justifique, causa e efeito de quando tem que enxugar, a transparência que mesmo implica, que não é falado sobre infinitas questões, e virou onde tira e não põe, o que é que acontece, né? Porque se pudessem mais fariam, todos eles, em maioria. Então, diz que o negócio é muito feio, ele tá assim, dizendo que quer a vida livre, mas que quer dinheiro. Aí ela falou, por que não sai logo essa porra pra fora de casa? Eu falei, já era aquela casa ali, herança nossa. Botar na mão desse viado, ele não vai ter dinheiro nem pra ficar dentro, o que vai ser desse viado? Ela falou assim, hoje eu tô aqui. Eu falei, vocês estão falando aqui agora? Olha um pouquinho do tempo atrás aí, o que vocês não me defenderam, o que vocês vão acompanhando, falando na minha cabeça o tempo todo. E não foi conveniente chegar lá e falar, realmente está acontecendo isso daqui. A minha irmã fez, revidou a mãe para não morrer, que a mãe queria matar junto com o filho. As conveniências, de livrar as conveniências para não pagar a conta e pagar algum negócio de doido, no mínimo um casal. Eu falei, bota na sua casa, vai criar força, ainda que seu marido nem tolera, se botar na casa de alguém ou outro, vai querer... Não se confia mais, como algumas coisas se tornam, né, intolerantes, e a mãe tá aquela, né, ela não, aparentemente tá, mas tá bobada, foi com a sua tia comprar, fez tudo, tá uma otária, porque o Johnny já faz um jogo, eu falei, esse jogo que eu acompanhei de dentro, que você não, além da sua mãe não passar pra você, e se chegar com dinheiro no outro dia, como se não tivesse tomado pancada nem nada, virou mulher de malandro de um viado mais escroto da face da terra, que olha que eu entendo o que é viado escroto. Vocês pensam no nível de covardia que se eu pegar aquele viado pra bater e pra matar, se a mãe levantar a coisa e joga os dois na vala no mesmo momento, já acabei de falar isso aqui com ela, o nível de raiva quando eles vêm falar isso pra cima de mim. Diz que hoje o trem tava assim, ela pegou situações lá muito tenebrosas dentro de casa, que a vizinhança tá toda falando que ele quer dinheiro, então ele quer vender dinheiro, comprar uma maquininha de R$1 para ganhar vida em Alegre. Ou seja, ele já aprontou em tudo quanto é lugar, um monte de coisa. Ele disse que um dia desse, quando recebeu, até comprou uma carnezinha moída para ela. Aí chega lá, tudo não tem. Botar qualquer coisa, chegou no outro dia, não tem mais nada.
tem mais nada. Come tudo, se der uma coisa usa tudo, viado usa tudo, vende tudo, troca tudo, faz tudo. Ele quer dinheiro, não quer essa porra dessa casa, não quer que destruiu a vida dele, é um melodrama. Viados mais sustentado, mais covarde, que botaram como informante a mãe, o tio, e o irmão me defendeu. Eu sou doida para pegar no testemunho deles, para a gente voltar na situação inicial, para saber como que eles declararam renda, qual a situação de infrações e como eles mostram corrupção e fé e riqueza, caso isso ou aquilo, né? Imagine se eles, caso soubessem, teriam feito. Vou dizer o que vira de sangue, que é a situação que eu venho colocar sobre a situação de uma herança pequena que é sacramentada ou imposta a ser dessacramentada em qualquer lugar, mas no chão, no passo, é quem justifique. Está em transcendentalidade direta ou indireta, alguma reversa que no mínimo tem que devolver quando Deus manda cobrar, né? Então nós temos situações onde os bonzinhos de bonzinhos não tem nada. Então diz que a situação é absurdamente grave, que ele está mesmo matando mesmo, porque ele quer o dinheiro dos outros filhos, inclusive. Descobriu que chegou dinheiro na mão, quer arrumar uma forma de alguém vir e sustentar a casa para ele comprar droga. Então quer dizer, é um bem que está ali desse tamanhozinho, mas, porra, seria eu sair do aluguel, seria um plano B para Jaciara, eu não tenho descendente algum partindo desse pressuposto, dessa herança e dessa situação, porque na verdade eu não quero nada dela, né? Nem de nenhum deles como filha. O que vira questão de transferência, e ninguém deles tem plano B comigo de forma nenhuma. Para dinheiro são igual para porco para merda, né? Então aí já virou aquela situação, esse mês tem que pagar, mas você tem tanto em casa, não deixa de ser uma coisa que está assim pro lado dela, né? E ela virou, como que eu vou aplicar? Aplicar e declarar, fazer isso, você só pode mexer depois de um ano, né? Situações entre elas, se ela vai decidir se vai pôr peito depois, até então gosta de segura nas coisas, procura as coisas no preço, não tem falta de expediente para em tudo resolver qualquer coisa. Não tem, virou assim bem prática em termos de informatização, de saber mexer com coisas assim, cozinha maravilhosamente bem, o marido dela cozinha maravilhosamente bem, tem muita independência das coisas mesmo, ele não depende de mulher para nada e ela também não depende de homem para nada não. For mais, parece mesmo que gosta muito dele e quer fazer essa coisa de uma vida inteira casada para sempre, isso daí é muito percebido. Não tem problema em olhar, reparar os outros, elogiar. É o corpo sempre prontinho, fazer comparação tal, mas realmente olha como alguns conseguem algumas coisas e realmente algumas coisas nunca mexeram bem com relação à corrupção, nunca mexeram bem. Que nunca foi questionada a altura do que eu coloquei. Nunca. Nenhum deles. A mãe virou uma miserável. A conveniência de enfiar a faca e ter a cara de pau de pedir, tem uma cara de pau infinita. Só que agora está velha, caída, degenerada, e a situação dentro da casa é horrorosa. Aquele viado tinha que tomar uma cadeia, porque ele vai ser problema na vida, uma coça, mas uma coça, só uma coça tão grande, estuprar aquele rabo dele, deixar ele sangrar até morrer imediatamente, que já é uma ação de graça que vai fazer pro mundo. E o outro viado, é para piorar, já Jaciara abriu, olha aqui a situação do outro, o viado do pai. Olha isso aqui já era poucos dias antes do pai morrer. Olha isso aqui. Falei, eu sei pelo menos ainda acompanha isso, porque eu não tenho nem estômago para acompanhar nada disso, não sei nem como acompanhar. Aí eu falei, menina, o negócio tá pequeno não, hein? Falei, aí eu fico olhando o que acontecia em minha situação ao mesmo tempo. Ela já viu que eu organizei todas as coisas, tipo assim, de repente você fica uma coisa meio, naquela pulsão de querer comprar alguma coisa porque vai faltar e coisas que nem resolve. A botija, se for para um lugar que não precisa de botija, meio difícil por isso. E se o fogão estragar, de repente passou tudo e ainda colchão pode levar por muito tempo. Se, entre aspas, tem como viver ou mudar ali aqui, que é uma geladeira, coisa que quando você está na merda, você fala, que hora você consegue sobrar para comprar uma geladeira? Que hora que o fogão já não é o mesmo fogão? Então, algumas coisas que já não são isso, aquilo, aí já viu que eu comprei. Aí veio trazer as duas blusas aqui. A blusa, ela é personal na frente e atrás, eu achei que era só na frente, a outra é mais curta um pouco, mais larga G, que eu falei que chegasse as outras, o Luciano falou que ia trocar o negócio lá da máquina para poder consertar para mim. A outra tem aquela coisa assim embaixo, muito comprida, tem aquela coisa meio vestido, mas ela lá no meio da coxa mesmo, mas se tivesse com uma bunda enorme, fica como se fosse uma blusa pós-cirúrgico. De ver cá em casa, hoje eu falei assim, eu tava colocando 3 para ficar em casa, eu vou rodar com uma de novo, a do leão, aquela do
bodybuilding das Américas. Falei, a DT eu vou, mas o DT eu fico em casa, que às vezes vai ficar rodando meio que aqui no peito. E que é aquela Capitão América meio manchetada assim e tal, não. Aí no trabalho, mais a americanizada e a do Leão. As outras duas, a do ET e as que eu boto com a sandalinha lá dentro de casa, quando eu vou ali no varalzinho um pouquinho. Tem que botar um sutiãozinho por baixo, eles querem arrumando aqui, mas quando eles estão na piscina, eles estão, foda-se. Aí, tipo que por cima, assim, também dá parece que de vez em quando volto com uma roupa que já usou, meio diferente. Eu falei, não vou apertar do Alien. Gosto dela assim, dentro de casa soltona. A outra ficou tamanho ideal também. Aquela manchetada meio americanizada, mas não pra... Ele fica legal com o tênis só com a etiqueta branca, aquela não. Aí ficaram duas blusas de ficar em casa, né? Aí a gente falando, olhando as coisas e tal. Aí ela colocando aqui as situações, tentando ver a mãe. Infelizmente, nós temos uma incompatibilidade que eu sei a capacidade que ela tem de repetir, ela tá velha, mas só de bater a cara, ela colocando meio filmando. Primeiro eu tava falando assim, por que já não botou esse viado na cadeia? Aí na outra ligação ele chegou, ela falando que bateu o pudim maravilhoso. Eu sempre teve o hábito de fazer algumas coisas, coxinha, pudim, algumas coisas, tudo muito bom. Tem coisa que era mais do lado da minha avó, ainda que ela também fazia muitas coisas, em coisa de comida. Tem muita coisa que eu preferia do lado da minha avó. Mas alguma coisa de pão, de papa, de arroz doce. Não estou dizendo que eu não fazia comida boa. Mas tinha algumas coisas que diariamente, que ela gostava no dia logo, gostava de um monte de coisa. Uma forma de esquentar e de fritura, de comer tudo nadando no óleo muitas vezes. Eu gostava muito de batata frita, bife e arroz. Teve tempo que eu comia isso quase que todo dia, o tempo todo. Muita gordura, muito óleo, muita fritura, muita porcaria. Toda a porcaria da face da terra, muito suco, muito tangue, muito... A gente tinha o hábito de comer muito, ainda que tinha... Comprar fruta, comprar tudo, ter preocupação com coisa e tal, mas sempre a coisa feita no óleo, muito açúcar, muito bolo, muita coisa. Tinham coisas que cada um fazia muito, né? Bem, muitas receitas boas, mas algumas coisas em si, comida era minha avó. Então, pudim maravilhoso. Manda um pedaço pra mim, pro Jean e tal, aí quer dizer, o Jean foi obrigado a ter que dar uns tapas na cara dela. Jaciara falou assim, ó, você não tem noção do que realmente você viu o demônio na sua mãe. O que eles chegaram os dois, o Jean foi obrigado a ter que dar uns tapas nas pernas da sua mãe. E ele tá por aqui. Então quer dizer, faz com que também lá na frente a coisa não fique pequena. Eles não estão nem aí com o que vai ser feito com o filho deles. Desde que eles gozem bem no agudo das conveniências. Então se tornaram delinquentes das conveniências. São capazes de namorar com qualquer idade as conveniências. A mãe paga de delinquente, de doida as conveniências. O pai também é a mesma coisa. Um espertão, que era perante a audiência, perante as situações que eu venho a recolocar. Que ao longo do tempo meus avós, isso mesmo consumiu muito os meus avós, porque a casa era nos fundos. Ainda que ele trabalhava e vinha e tal, mas ele era muito de prometer um monte de coisa, que ainda que ninguém esperasse as promessas dele, ia dando antipatia de muita gente. E do nível de responsabilidade dos atrasos, das conversas fiadas, assim, das coisas que ao longo do tempo, ainda que não servia dele pra nada, e tratava ele muito bem, mas ele não... Né? E minha mãe com essas coisas de casar e depois algumas espertezas, bateu de frente com os princípios da minha avó e com algumas repetições que ela não queria que acontecesse, que meu avô várias vezes pegou arma pra querer meter uns tiros na cara dela ou meter tiro nas caras de qualquer homem que subisse dentro daquela casa. Ela tinha filho pequeno, filho pra criar, o que ainda era pequeno, que a merda ia só sobrar nas costas deles. Então isso gerou um inferno, na verdade, uma vida inteira. E que isso é o padrão mais simples, ainda que ainda pelo menos produziam, faziam coisa até muito... Mas é o problema mais básico do Brasil, mais básico. Eram aparentemente etiquetados de normais, ainda tinham critérios de famílias tradicionais muito bem repetitivos. E a casa da minha avó era a arena certa. Na hora que aquilo ali veio a faltar e a doença mesmo veio chegar, e o trem ia vir merdalhar. Eu já estava sendo pra fora já, né? Ganhando tempo, Deus mandando eu desmamar um pouco, porque eu realmente era absurdamente ligado à minha avó. E não tinha esse negócio de ficar esfregando, e não tinha incompatibilidade de não poder isso, mas era uma coisa muito bem estruturada, em termos de compensação, de sentir família e casa com a situação que fosse suficiente. De verdade, não tinha esse negócio de ficar lisando, deitando demais no colo, abraçando, beijando descabidamente, uma forçação de barra, aquela coisa. Não era um tipo... Também não era nada seco.
Eu fui a neta desejada. Desejada, que parece que a avó estava esperando como se fosse o presente de Natal do século. Disse que era extremamente assim, eu era filha dela, ela era loucura da vida dela. Comecei a ficar doente quando voltava para o Rio de Janeiro, enchia de bolha. Ficar com aqueles dois demônios lá, ainda que disse que tinha uma tal de mulher lá que ajudava a cuidar, era algo absurdamente perigoso. Já era um convite para vir morar com a minha avó em Alegre, né? Ainda que eu tivera nascido em Alegre, disse que nasci às 13h10 da tarde, né? 14 de outubro de 1976. Brincava muito com isso, que um menino da sala de aula falou que nasceu 13/12, não sei porque que ele é Rodrigo Caetano. Não sei porque na época eu fui perguntar, ou a gente falando negócio de data, me falaram que assim era minha data de horário de nascimento. Eu sei que diz que o trem tá feio. Falei, Jaciara, você não sabe o que era falar de você dentro daquela casa, e agora que eu imagino o que o viado, a situação que vai levar. E disse que era assim, 24 horas, botou 2.500 na conta dela. Um inferno, ela o tempo todo ligando, pedindo dinheiro, ou seja, né, situações que ela bem cevou o viado, e que virou e que foi um inferno uma vida inteira, onde arrumar dinheiro, calcular dinheiro o tempo todo, que isso e aquilo, as conveniências do que, e que nunca tá bom, saiu amaldiçoando todas as coisas. Diz que o nível de situação lá é muito feio. Ponto do cara parar e falar, ó, diz que já tinha que ter tirado, na porta do hospital já tinha que ter um camburão para prender ele, porque diz que o trem tá fora do comum para quem é sustentado e mora simplesmente novamente numa nova cidade com cachorro. Tem lugar que pode ir comprar isso e aquilo, né? Mas provavelmente a ponto do viado sair. O que ele fazia lá em Alegre? Ganhar uma extensão de praia, uma liberdade total das coisas, se dar o luxo. Nunca gostou de trabalhar. Pegou dinheiro para gastar no carnaval. Antes estava amante de um cara que tinha, um outro homem não assumia ele. Quando não tem mulher para tirar onda de marcha, um monte. Aí a quantidade de água, ele tá revoltado porque quer dinheiro para tratar os dentes. Já essa peleja lá em Alegre com a de droga direto. Aí alega que é só maconha, não é só maconha. E o que a mãe fez em acobertar isso, as conveniências de homem que morou junto, entre bebida, entre droga, maconheiro e tal. E o que eles fizeram comigo não tem perdão algum. Achar que tem que pagar porque eles têm agudo para viver a vida inteira, que teria evitado na minha vida, não tem perdão algum. Eu não vou no enterro da mãe, nem para cuspir com medo com favorecer ela com o meu cuspe. Então ela tá com uma jogada que aquele olhinho que veio ali já não me agradou nem um pouco. Eu sei muito bem onde ele começa e onde ele termina, e o que é que fizeram comigo. Tem interesse algum. Ela tá entendendo, já sentiu o cheiro do dinheiro, não vale nada. Já sentiu o cheiro do dinheiro, não quer ficar sozinha, sabe que com Jaciara não dá certo. A Jaciara, quando atinge um tom de ironia, querer dar opinião demais, ainda que ela tenha a forma dela de opinar, ou de querer que faça ou não faça, e fica pena da mãe, e fala que tem ódio mortal o marido dela quando fala que tem pena do viado. Falou, se você é negligente, já devia estar na cadeia há muito tempo, porque esse viado já tinha que, todos eles já ameaçaram dar uma coça. Quem tomou no rabo fui eu. Ele falou em dar uma coça no viado e lá várias vezes, o irmão também falou. No final das contas, entenderam uma emboscada, que eu cutuquei situações muito maiores, e era conveniente eu nunca mais voltar, e descobriu que também já tinham falado nas minhas costas, e chegar querendo pagar as coisas e entregando de novo, e sobrar entregar. Situação que não é pequena, não. Então, um pouco do de hoje, pega esse viado, eu jogo ele num paredão, não vai sobrar um dia de cadeia para ele, só da foto que ela me mostrou ali. Pensa num viado cínico, tem noção do teor de gravidade que esse viado estava falando dentro daquela casa contra a minha pessoa, contra a mulher, o nível de quadrilhamento montado e a quantidade de pessoas envolvidas que ostentam esse tipo de viado. Eles são peixes de polícia, são peixes de traficante, aviãozão. Quando isso envolve rede de estética, entre um monte de coisa, é um viado que não é estudado, nem nada, paga de falar inglês, querer ser artista, não teria sido problema algum. Isso transitando entre as academias e vendo o contato das pessoas, que o irmão falou assim, se a Janaína sair com ele, não arruma emprego em lugar algum. Aí as conveniências do que eu ouvi, aí falaram assim, deixa só ver o que vai sobrar. E mesmo andar e botar e ver com quem transitava na rua e nos lugares eu entrei, foi deixar ver o nível de onde as coisas estavam. E me senti ridícula perante a profissão,
perante não ter aproveitado mais, perante ter exposto demais, tudo me levava a uma condição de e dizer o que eles fizeram com o meu nome, as conveniências, enquanto eu enfiava um monte de coisa no rabo deles. A mãe buscou aquilo ali que a mãe tá ganhando, é muito pouco. Muito pouco. Só que é muito perverso. Ele é muito perverso. Ou você se afasta, ou você toma alguma tendência. Ele é um viado sustentado. O que ele faz para dizer que ele que está fazendo sustentado é muito grave. Então ele pegou e ela falou que os piques que ele passava era tudo 4 horas da manhã, que era o que ele estava fazendo de madrugada, vasculhar coisa com um monte de viado, ter que abrir bolsa e querer 10 reais. A mãe queria que o último 10 reais que eu tinha, que eu desse pro viado pra boca de fumo. Então ele dormia com a porta aberta. Dependendo de quem ligasse para ele, o que ele fazia. De madrugada teve um momento que não podia deixar o portão, estourava cadeado, isso e aquilo, porque ele ia pra boca de fumo. Aonde encontrou a filha da Vilma, empregado lá do Adriano, que dizia que era para Adriano, o Kim é mal maconheiro, isso aqui. Ele disse que a Fiat também meteu em pau em mim. Meteram tanto pau em mim, aí eu fico sabendo das coisas assim de última hora. A Jaciara falou que... Eu falei, só Jaciara, alguém me contou que a Tatiana tinha separado. Que botou o nome da filha Iris, o nome da minha avó, né? Aí disse que é tudo estilo zen, ao mesmo tempo estilo... Fechou a farmácia, já estava trabalhando pro outro, a outra também botou dinheiro tudo no rabo de homem. O que é conveniência botar no rabo de homem? Que no meu caso, o que ficou tentar acertar? Ter uma independência, não jogar estética, não tem por que não dividir. Quando vai casar seria algo, não sei o que, ela também não ajudou. Que algumas delas, algumas independências que elas não abriam mão, e entre os cacetes que tomava e acatava ou determinadas situações, era para poder ter algumas outras compensações e mandar, ou eu acho que elas sabem lidar com as 4 paredes, as conveniências também. Ou o que vira, quando se resolve, o que não deve ser falado, o que virou conveniência, que antes de abrir as pernas e tomar dor ou tomar prazer, alguma coisa tem que ser conversada, ou fica explícito os interesses de cada um, cair nesse joguete de que não... né? Então, quer dizer, aí, ela, pela cara ali, já olhando ali, e acho que não vai muito longe a mãe também não. Ele vai acabar matando ela aí por esses dias, ainda que a Jaciara ainda acha que é muita saúde, é muito grudada, é muito sobrou, né? Então, tem aquela coisa da peninha. Tem algumas coisas que eles são mais atraídos para ver até o final, mas ela faz o que ela gosta de fazer. Ou é o que sobrou, viu muita indiferença ao longo do tempo de algumas coisas, não acata algumas indiferenças de algum botar embaixo do tapete. Então, dizer que a coisa não vem de um lado e do outro, entre o irmão e a irmã, tem N situações, né? Do que o pai não teve onde fazer mais desgraça, e a mãe também. As conveniências, onde um monta, o outro já tá mais meio que montado de novo, ou mais ou menos qualquer coisa assim. Nem o caixão tá querendo eles, eu não sei aonde que o pai deve estar agora. Sei que, parte de hoje, diz que o trem é muito feio. Então, automaticamente, quem não quer entregar a notificação da casa, que diz que não resolveu, que não tem como resolver, seria num datado momento, né? Ser uma casinha que se reformasse, ou ficasse tudo ali. A Jaciara colocando o que é a morte vindo para cada um. Eu não tenho filho. Ela também ainda não tem filho, parece que nem vai conseguir ter. E o outro já está com o rabo cheio de dinheiro. O que seria ter um plano B de morar e ir ficando pro outro? Que nem isso foi feito, nem foi falado, nem foi acatado, não foi porra nenhuma. O que seria, porque o viado, como que o viado vai morar e viver com a vida que ele tem dentro de uma casa, e a herança não fica para ninguém, o que seria um entrar e ficar, e de certa forma nunca foi interesse meu, mas num dado momento, na altura do campeonato, se eu saísse do aluguel, e sabendo que entre eu e Jaciara naquilo ali, o que seria o Juliano tomar parte, não necessariamente, ou fica no nome de 3 e vai passando, não sei se ele iria gerar problema, sair dessa porra do aluguel nas costas dos outros e ter um dinheiro para outras questões, não sei não se ele iria gerar problema. Acho que depois desse comércio, onde ele também sabe que está ganhando bastante vantagem sobre muita coisa, e já vai ter sobra para passar para os filhos, não acho que ele iria atrapalhar e querer aluguel e isso e aquilo. Penso que não, até porque seria um fuleiragem que não seria nem dinheiro no bolso dele. Mas vamos ver o pau quebrar, só que o negócio não está cheirando bem. O viado quer que através da mãe consiga esse dinheiro para sustentar a droga dele e o jogo dele. Tá falando que vai embora e não vai, não tem condição de ficar. Se um dia ficar, arranca tudo dentro da casa e entrega na boca de fumo. Que querendo ou não, a Jaciara disse que é super pequena, foi uma péssima escolha. A tia fez de orelhada. Quer dizer, tinham conseguido outra casa melhor, que ele não quer ficar, porque ele é acostumado. Ele estava dentro da casa da avó que estava para vender.
com os viados, usando os viados universitários. Uma rodinha de droguinha entre uns trem que eram uns tubão lá de aspirar um monte de coisa, que roubaram um remédio do meu avô. Ele tomou uma coça do tio e roubava tudo quanto é coisa que pudesse ficar aspirando com um monte de viado lá. Tinha o terraço para ficar batendo cabelo para as casas em volta, tudo ficar vendo aquela merda. A casa para fazer o que quiser no telefone, uma casa enorme, um quintal com garagem, com salão embaixo, e a casa da mãe para ele fazer o que quiser, que era pequeno, mas era 1, 2, 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, dormia na sala, né? Cozinha, banheiro, copazinha, areazinha lá fora, área lateral. A casa tava uma desgraça, com os muros tudo caído, uma guerra na hora que enchia de mato para poder capinar aquela desgraça em tudo, um inferno. Todo lugar onde eles vão, um inferno absoluto. A mãe já gosta, já virou um inferno a partir disso, aí tá ali falando com o Jaciara, porque é por isso que eu tive 3 paradas cardíacas. Já sabe, não, pode parar. Onde você teve 3 paradas cardíacas? Pode parar. Depois de repente a gente começou a rir pra não chorar ali uma com a outra. Falei, é a sua mãe, ela pode levar pra você. Que foi o que o viado tava falando lá e dando uma de gostoso. Ele ficar fora de casa, provavelmente já aprontou em Piúma inteirinho, já deve estar devendo um monte de gente querendo ir embora pra baixar poeira. Que é comum que eles fazem isso aqui, é critério comum em tudo quanto é lugar, né? Então, quer dizer, um problema social que não foi resolvido. Dizer que o Juliano disse que o carro da justiça passou várias vezes por lá ou me procurando, dizer que não me acharam. Carro de justiça, eu não sei o que foi, se os meus questionamentos, não acredito que ninguém estaria fazendo nada a meu favor, implicaria em como iriam dar informação ou qualquer coisa assim. Acho que tudo foi acidental, o delegado queria alugar aquela casa lá, ninguém estava a favor de me ajudar em porra nenhuma, em nenhum lugar. Então eu falo com os meus, com os meus próprios botões e utilizo um critério aleatório de dizer que isso são abas espaciais, que assim seja, até que ponto a fé convida e desconvida, mostra os limites de reversa e não necessariamente, o que são trânsitos que exigem no mínimo conhecimento de celular, alguma oralidade. Eu penso que a fé, né, entender algumas oralidades aqui, percepção de imagem, quer dizer, algo bem sistemático, né? Que virou impostação comunicativa, juntarem todos esses vídeos e traduzirem esses vídeos. Quando algum fala alguma gracinha aí, com as conveniências que querem ver pelado, que algum delinquente ou com foto de delinquente falar qualquer coisa, entre alguns bolsonaristas que em algum momento, que poderia ser qualquer uma outra pessoa, que quer falar de sobrancelha, falar isso e aquilo, alguns poucos que falaram, entre alguns que eu apaguei, outros não, nunca deveria ter apagado nada, e talvez alguns que eu nem vejo aí. Tem problema com crítica de nada, isso é até bem interessante para dizer até onde a gente tem a funilar as coisas, mas falamos, mais fingimos bem falar e mais mal falar, por quê? Já que precisa, não tem que precisar. Tem que ser o Inter Deus, o Inter não Deus, o Inter diabo, né? Eu, como diabo, estou aqui ineditamente, inclusive muito prazer, eu sou capaz de trazer coisas que até o diabo duvida, graças a Deus. Posso falar isso aí. Tem que ter um limiar de força, porque eu tenho que trabalhar contra uma exata aterrissada inteira, e como se eu tivesse um filho para defender, independente dele nascer agora, e na verdade eu tenho que fazer isso. Impostar uma trindade exatamente que nunca nem acreditaram, a quem justifique teoria e prática a concordância da coisa. Então, temos situações tenebrosas. Então tá uma espécie meio das vezes a irmã chegar, quer forçar, mostrar ali, aqui, meio que já viu que o pai morreu agora. Chorou um bocado de tempo, mas parece que está todo mundo livre de um fardo. Eu não estou dizendo que o meu irmão não fica triste lá também, porque ele fica. Ele está dentro da obra, ele trabalhou perto do pai uma vida inteira, ele foi colado com o pai uma vida inteira, né? No começo, assim, inclusive quando ele era novo, era o que era mais colado. Teve que tolerar e entender um monte de coisa, e ele entendeu, selecionou a parte boa e ele ficou rico. Ele sabe ganhar dinheiro naquilo lá, com força. Diz que trabalha o dia inteiro, não é qualquer empregado que ia trabalhar, que o que morreu valia por 300 mil, que era bom de serviço com força, o tal do Marcelo. Aí algumas questões para colocar entre o enterro e essas idas e vindas. Aí ele falou que a certidão de óbito do pai tá lá, foi entregue, que a irmã tem que fazer a cópia do contrato autenticado, né, que a gente abriu firma lá em Alegre e autenticou a coisa, que no final a gente tem que transferir tudo pro nome dele, né? E
questões, né? Todas as questões que ficaram em aberto, que venha colocar acima de qualquer coisa como eu atingir os estados de fé e o que são apóstolos. O que são os de sangue e não sangue e até onde eles são capazes de ir. Né? Quando a negligência cobra, quando a infração cobra, quando a fé cobra entre paradigma e paradoxo, porque cobra. Então, graças a Deus, né, eu tenho um entendimento bom disso aí mesmo. Doa quem doer, fale como tem que falar. Vamos fechar isso aqui, 22h21, só tem o dono lá em cima. Acho que todo mundo já chegou. Acho que um nem saiu. Deve estar constantemente falando que eu falo sozinha, tentando entender isso, tentando entender o que são minhas redes sociais. Você imagina. Imagina o que me conforta nesse dado momento, que não conforta nada. Eu sou uma desempregada. A gente tem as questões do que foi colocado. Amanhã eu vou esticar isso como condição de trabalho para jogar, enredar uma isca, né? Aí hoje o viado tava lá, entrei naquela merda ali, vi aquela coisinha de mãozinha, com aquela peruca porca dele, roda lá em algum momento alguma coisa, chegou a outra doida que não cumprimenta ninguém, perturbada das ideias, aos interesses da academia de mudar o corpo e de fazer qualquer coisa pro corpo. Quanto mais deficiente, mais bom de foda, eles se destacam. Achar que são coitadinhos, que tem que ter pena, não tem não, mas pra mim não fede, não cheira. Aparentemente uma menina até bonita e tal, tem cara de que tá ali, o que sabe, o que não sabe, o que. Não tô dizendo que as pessoas não são bem cínicas, mas não tem essa referencialidade assim também não, que eu perceba não. Aí a outra Vilma falou, trabalha limpando a casa dos outros, eu passou toda esmulambenta indo pra algum lugar, né, porque aí disse que a minha outra aluna já limpou a casa dela, acho que não gostou, tava falando com a mulher do dono aqui um dia, você conhece alguém para limpar a casa e tal, mas não vou pagar 200 de jeito nenhum. Daqui ela é o que cada vez que vai, meu andar é 250. Se for olhar o que elas colocam que é pago, entre o que é uma segunda faculdade de um filho, um monte de coisa para entender o que é o esquecer o dinheiro, quando quer soltar dinheiro, ficam revoltados quando perdem 10 reais. E o tanto que estava sendo solto por cara. Então quer dizer, a quadrilha, e como todos eles estavam envolvidos dentro do supermercado, conhecedores de câmera, estimulam câmeras, os grandes, tudo envolvido em toda a situação, e entendendo que eu estava incomodando, que o meu conhecimento era muito alto, minha competência era muito alta, eu fui ficando toda a vida, então você vira isca. Se alguém olhar um documento e entender que tem uma conta, eles acham que é conveniente, ou que é ladrão, ou é foragido de alguma coisa, quando tem algum problema com família, isso aí você é a presa perfeita para também conhecer todas as causas que eles acham que podem falar, e tem que saber de tudo, que no máximo você vai sair morta, ou não ter força para sair, não tem esse tipo de competência, né? Que se tem o corpo, deveria estar prostituindo, não é só gogó, ou tem coragem de fazer isso e aquilo, dizer que todos eles já botam aquele que eles não gostam, que aqui você mexer, se gostar, você tem que arrumar um problema. Você arruma um problema com homem ou com mulher, se você gostar de homem. Você arruma um problema aqui que não é pequeno não. Ainda que elas gostam de fazer programa grupal, e eles inclusive, nossa senhora. Falar a verdade é problema, não falar você vai atingir verdades horrorosas, porque aqui a gente tem a troncagem de situações tais, né? Hoje é segunda, a academia já está totalmente vazia, um calor do caralho, umas luzes desligadas, ventilador que já não funcionava, aí que mais motivo, uns suando, uns falando isso aqui, uns esperando, a maioria dos que se cumprimentavam até assim, chegou perto demais, já havia uns frozor, viado com força. Tudo viado com força. E as putas independentes com força. Trem mesmo do, como diz, né? Buraco preto no meio, sei lá, alguma coisa que é esse negócio de disco, de não sei o que. Trem complicado. Então agora criou-se também uma situação em cima de mim. De repente eu vivi uns dias de rica. Eu tava pontuando o dinheiro que rodou, né? Só de táxi, de o que eu ainda guardo. Como que eu calculei entre o meu pagamento, o piso, o que eu comprei, que de repente parece que eu não comprou nada, porque eu comprei muita coisa e me deu o luxo de comer, que eu comi uns bons sorvetes, uma quantidade de açaí, alguns sanduíches no prato, nem tanto assim,
como se de repente numa distância tal, como se realmente pegasse um salário, não sei se gasta um salário com tudo isso, talvez sim, mas entre as coisas amanhã no mais, já tem limão, comprar um pouco mais que eu trago pra cá e todo dia isso aí. Mas assim, 15 litros de leite, 16 litros de leite, negócio cheio de carne lá na casa da minha irmã, e que ainda tô tomando shake praticamente de manhã, ainda não acertei a coisa. Comi 2 biscoitos, comi o pão de queijo, empazinei do biscoito, senti vontade de mastigar, senti bolinha, aquela cracrá, o doce. Vai ser uma dieta, nossa, muito difícil. Aí decidi realmente fazer o exame com a força de um bom descanso. Entre amanhã tomar o termo ou só uma tarde. Botei hoje o outro mais tarde, tinha esquecido mais cedo, falei vou colocar e amanhã eu só coloco quando eu chegar. E o segundo do Anavar quando eu chegar. Que vai ser uma semana, já é segunda, uma semana. Sábado, domingo. Então já vou estar malhando, aí amanhã eu atendo os 2 horários. E amanhã, se eu, na ideia, largo um dinheiro ali que eu vou tomar um sorvete lá. Aí depois chegar em casa, só dormir, o meu almoço vai virar janta. Pra academia à tarde, vou nada. Mas na quinta eu vou. Eu saio e vou direto. Aí tem que atender a senhora ali. Ela quer 8h30. E é bom que eu fizesse praticamente 1 hora e não 1h90, não é 90. Né? Fizesse 1 hora essa quinta e sábado e faço um pouco de musculação depois e entro tentando esticar. Gosto de atingir 1h30. Aí eu tenho que atender ela, eu vou em casa, tomo banho para atendê-la e depois malhar. E 1 hora, quando você vê, entre voltar e tomar banho, já deu a hora. Aí coloquei essa coisa dentro da casa, assim, o ventilador, um ponto preto lá, a cadeira que vai ficar os dois multiuso um do lado do outro, ficou como se fosse uma cômoda real, sua televisão mesmo. Deu uma impressão de que melhor olhar alguns pontos, não ficou poluente algumas coisas. Aqueles pano velho mesmo em cima do negócio tá bom. Parece que eu arrumei uma forma de deitar entre ventilação e lateral, assim, lateralizada na cama, deu um espaço, quero de repente só ligar a televisão lateralizada para fazer as coisas, nem liguei mais, ouvi música. Num dado momento quer deitar alguma coisa, vira um pouco pro lado de lá, bota a televisão ali para assistir algum documentário, alguma coisa, né? E é isso, faço as coisas ali naquele cantinho, faço o negócio no fogão direitinho ali. O que virou também não mais gastar, porque vem muita coisa, sempre tem cabelo de novo, as proteínas, faz faltar a comida. Aquilo que colocou, quando eu tenho que voltar a fazer um laser, aí já não soma tanto o dinheiro, mas eu coloquei todos os gastos e aquilo que eu já vou juntar para compensar esse mês, mas são 2 prestações que vão entrar e vão sair para somar a cirurgia, já reduzindo o que vai entrar o que seria para outro. E o meu salário, né, entre 2, mais 1.500 que eu tenho que compensar. Não, mais 500 que eu tenho que compensar, fazer sobrar pelo que vai parar e que fica, recebe 2 meses depois, né? Aluguel que corre, que coincide de gastar a terceira. O que é remédio, o que é ter que voltar lá, que espero que não, disse que tem que voltar, tem que conversar com o marido de a senhora, pelo menos vai com gente, com família. Ou assim, o que é menos pior, né? Ou assim, colocada na altura do campeonato, quando os que estão em volta, se pudesse, arrancava o couro e criar a situação para me manter ali na casinha, sendo que os deles, eles não arrumam, enfim, embaixo do tapete. Chega no momento que o negócio já não funciona mais também. Tem aonde ser mais perigo. Tem que sustentar os bebezões, as bebezonas totais, que você vê onde começa e onde termina. Vem com o mundo nas costas há muito tempo. Porque quando você tem realmente a transparência e a verdade, que é o sentido real, que ninguém tem a teoria de que depende da interpretação do outro. Depende da interpretação do outro, uma ova. E dizer que, como é que é, cada corpo é um corpo e cada um tem suas razões. Não tem, não. Se chega assim em tal lugar, de vários caminhos. Não tem mesmo, não. Ou não é esse momento agora, não é. Pinto de cu é rola, arroz é arroz, feijão ainda é feijão, ouro é ouro. Pergunta pra ele se o dinheiro
dinheiro não é dinheiro, se é todes dinheiro, se é coisas dinheiro. Um monte de filha da puta. Então a situação aí, ela falou assim, aí falando negócio de cabelo, falando um trem disso, aquilo, aí falando como é que tá a cara do seu irmão, não sei o que lá, né, que ele já fez um monte de coisa, fez fotos de eternos, dando, né, tatuagem, um monte de trem nesse beira do caminho aí. Aí tem o direito dele, lógico, mas aí mostrou as fotos com aquela cara de deboche dele. Eu falei, eu pego hoje, eu chumbo ele inteirinho, tô querendo esse direito aí, de resolver minha condição processual e colocar em pauta práticas reais que não caem, inclusive na porta da casa dos outros, que não encontre outro, e que os outros também não façam o mesmo na minha porta. Dizer até que ponto somos interportas, quando não tem as portas, como é que fica? Onde que virou o mundo imundo? Então tenta feio mesmo, ele não tem piedade alguma e ele tá fazendo isso há muito tempo. Eu fiquei muito apavorada quando eu vi isso. Eu devia ter dado uma facada, matado esse viado. Sem arrependimento algum. Aí depois morre e também fala que sou eu, de forma alguma. Vou anunciar até antes. Achar que tem que perder tempo naquilo ali, mas temos situações que estão aqui, ó. Inclusive com relação ao que a mãe é capaz de fazer. Pra tirar o dela fora e arrumar mais um dinheiro e uma fodazinha. Então que ela vá para os mármores dos infernos, que infelizmente, ainda que você olhe uma coisa ou outra, você tenta, ainda tem que se culpar por isso ainda. Tem pena não. Um dos dois. E o que eles fizeram com as coisas dos filhos. Inclusive foram todos eles que roubaram os filhos. Não quiseram deixar porra nenhuma pros filhos. Para terceiros, que não são ninguém e que estão tudo morrendo de rir e com o rabo cheio de dinheiro. Aí vem retrospectivar o enterro, aquelas situações, o gradil ali, sabendo que os velhos, minha irmã nem tem contato, quais que já morreram, quando que foi não sei o quê, os parentes dos meus avós, que geralmente a gente fala entre tios e o que é primo de segundo grau, uns que nunca mais ligaram, ninguém, assim, muito tempo de afastamento. Então isso implica entre netos e filhos, colocar o que foi passado e como a coisa veio, entendeu? Ainda que, olha só, como o Gilvãozinho tá ganhando dinheiro lá na chácara, fez Gilvão. Olha isso, essa foi pra onde? Foi pra estar lá em Dubai, mas aconteceu isso e aquilo, não sei o quê. Uma coisa ou outra, quando eles conversam, entre saber de um ou outro, tem algum grupo, algum falar isso aquilo, de primos, de segundo grau, gente que nunca se cheirou, não fedia nem cheirava, mas não cheirava também não. Né? Nem via dentro da cidade, o que que era, se algum tinha alguma coisa, não era nada assim também, mas cada um com um ranço específico e tal, não era. Meu avô era considerado o filho mais pobre, o que era mais funcional. Eu não tô dizendo, não acho que os outros também eram rabugentos de metida besta, isso, aquilo. Num dado momento a gente vê assim. Os irmãos do meu avô, sei lá, eram todos muito legais. Eles que vinham, aí apontou a qual hoje que morreu e deixou de morrer, mas todos o contato que eu tive com eles, nenhum deles nunca me deu patada, distrato, nada. Agora, algumas coisas entre os filhos da avó já questionavam questões, né? E os cônjuges de determinados grupos, algumas questões. Como que era o porcoso que a minha tia veio morar com ele, que era o tal do Joia Rodrigues, que tudo falava que se o filho dele, que tivesse um câncer no filho, que deu um câncer, que botou minha tia da justiça, depois ficou com ele de novo, botou umas peruas para ela, van pro filho e ele trabalharem, levar a gente pra escola e isso aqui. Ela arrumou outra mulher e tava roubando ela. Depois foi lá, ficou com ele de novo. Aí disse que agora tá super velho, algumas coisas podia fazer e virou meio canguinha, mas ela tem uma quadrilha para tomar conta, um modo de dizer até que ponto as filhas começaram a ter filhos, o que é ela adotar uma menina. A menina, falando da menina, né? Ela falando, sua tia não precisava de ter que ficar com o fardo de uma filha dos outros. A mulher jogou a filha no lixo, né? E a mãe falou lá, sua tia pegou a filha de um traficante, e o que é essa desgraça que você tem aqui dentro de casa? Que disse que a mais nova odeia a menina. Então quer dizer, a menina lá disse que alguém contou pra mulher, ou onde ela foi às pressas pegar o bebê dela, que é a cara dela, ela estava vendendo, doando a criança em Piúma. Além dela tentar botar fogo na criança aí dentro de casa, sabe-se Deus o que está fazendo, aonde que está morando. Ela pegou a criança escondido, sendo que a mãe sustenta e dá tudo.
para poder doar e ver quem queria carregar o filho dela, que o enfermeiro, inclusive, levar. Tem que pegar uma porra dessa, queimar vivo, você esperar ele ter certeza que acabou de queimar. Você tem que ver a piranha, como que era o corpo da vagabunda, como que ela estava vivendo ali, a quantidade de dinheiro que ela tem na mão e oportunidade, como que ela quebrou as coisas dentro de casa, e o puteiro dos manicômios, como é que eles têm acesso a tudo. Toda forma de putaria e droga é conduzido por quem dorme com eles e alicia eles junto. Olham que tem dinheiro, que tem de onde tirar, eles querem inclusive os bebês. O que é mais essas desgraças, tudo mata tudo. Não tem reabilitação, não tem reinclusão. E eles são produtos de gente com dinheiro. E a culpa é dos pais, quase sempre, lógico. A partir de um filho fazer uma mudança ou entender um propósito tal, é algo quase que raro. Eles viram produto do meio, desconhecido total, viram inconveniência, você tem que voltar e desembocar num nicho, num lixo onde morou, qualquer coisa assim, né? Então morre, vai tudo pro mesmo lugar? Não vai. Já que nem Deus não é assim. Já que morre mesmo, não leva, ó, levem. Só explodir direitinho que você pega, leva tudo.